Show, já estamos ao vivo. Vou colocar esse aqui tá muito silencioso. Já estamos aqui. Não sei se é bom puxar a cadeira mais pra trás ou não. Vai entrar um monte de coisa ali. Acho que tá bom, né? Vai falando. Oi, pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Então, hoje a gente vai falar sobre remédios e medicamentos para emagrecer, quais são as técnicas. Então, em relação a sobrepeso, a obesidade, o que a gente tem hoje, que a Anvisa aqui no Brasil acaba permitindo da gente fazer uso. Lembrando que medicamentos só devem ser prescritos por médicos. Então, você que está tentando emagrecer ou trazer uma autoestima para você em relação ao peso, à imagem corporal, ou você que conheça alguém, então pode aí compartilhar esse vídeo, compartilhar a live de hoje. A gente tem um aviãozinho aqui embaixo, então é só clicar e compartilhar para algumas pessoas. Boa noite, Gi. Boa noite, Elô. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos para esse tema maravilhoso, né? Que todos nós amamos, né? Manter o corpinho lindo e saudável e magro, né? Principalmente as mulheres adoram fazer dietas, né? Exatamente. E aí a gente entra, né, com uma questão que a gente precisa falar sobre obesidade. Então, a obesidade hoje em dia, na verdade, ela foi muito deturpada, né? Então, assim, as pessoas achavam que estar gordo, estar com sobrepeso e obesidade era algo genético. E assim, a gente tem sim esses percentuais de genética, mas é um percentual muito baixo para a gente considerar que todo mundo que seja obeso ou que tenha tendência, né, que seja um sobrepeso, está vinculado com a hereditariedade. Então, assim, porque meu pai é assim, minha mãe é assim, então eu também sou assim. Não, existem ciclos, existem situações que a gente pode vir a ter alterações, as mudanças, os comportamentos também estão vinculados a isso. Mas não é só isso, né? Então, a obesidade a gente tem que entender que ela é uma doença crônica e que ela é responsável por mais de 200 doenças que podem vir a acometer seu corpo. Então, quando a gente tá falando isso, a gente tá falando como se ela fosse uma mãe do sobrepeso não só do sobrepeso, mas também uma mãe de todas as outras doenças, além de hipertensão arterial, que também é conhecida como a pressão alta, a diabetes, a questão de alterações de níveis de colesterol, triglicerídeos. Então, ela é mais ampla. Às vezes a gente acha que ela só é mãe de 5 doenças. Não, ela é responsável e ela é caracterizada aí como a mãe de mais de 200 doenças relacionadas ao nosso corpo. Então, olha o quanto que ela é responsável metabolicamente para algo positivo e negativo aí. E aí, às vezes as pessoas chegam e falam assim, mas eu só tô sobrepeso 1, 2 quilos. Mas esse 1, 2 quilos pode remeter ao seu futuro. Então, não é só uma questão de que precisa ser magro para se sentir bem, mas precisa ser magro para você estar com uma qualidade de vida adequada. Porque às vezes a gente tem vários movimentos, né? Então, movimentos do plus size, não a gordofobia, e eu respeito, eu entendo super isso e sou super a favor. Mas a gente precisa entender que a obesidade é uma doença. E às vezes algumas pessoas, elas entram nesses movimentos como uma muleta. E aí não querem, né, mudar o hábito ou não tratar isso como uma forma de doença, porque as pessoas têm que aceitá-las como elas são. E as coisas não são assim. Então, a maioria que estão nesses movimentos, que tem a base dos movimentos, elas têm sim uma dieta equilibrada, elas possuem um hábito de atividade física. Então, é um olhar com outros olhos para essas situações. E não só aquilo que a gente fala de desrespeito, de preconceito e assim por diante. E aí a gente fala assim, né? Será que é possível tratar a obesidade só com hábitos? Então, dieta e comportamento? Quando eu falo de dieta, a gente está pensando em dietas mais restritivas, relacionadas com os déficits calóricos. Então, se eu consumo em torno de 2.000 calorias, eu preciso gastar um pouco de energia, e se eu faço uma dieta mais restrita, de 1.500, eu vou ter a tendência de ter um emagrecimento. Tudo bem, mas será que a obesidade se resume só a isso? Então, eu preciso gastar mais energia e eu preciso comer melhor.
Não é isso, né? A gente precisa envolver outras situações, o comportamento, outros contextos emocionais, comportamentais, aquilo que me traz de afetividade com outras pessoas, com os meus familiares, com pessoas que eu conheço e perdi, enfim, entre N situações aí que a gente tem que entender quando trata a obesidade. E algo que é muito importante a gente dizer é que os medicamentos, eles foram desenvolvidos para auxiliar no emagrecimento. Então, às vezes as pessoas chegam e falam assim: nossa, mas eu vou usar medicamento, o que as pessoas vão dizer de mim quando eu emagrecer? Que foi por causa do medicamento. Então, existe um pré-julgamento desse... Primeiro se preocupa com o fato de estar sobrepeso, depois com uma perca, né? Isso, e aí assim, o que os outros vão falar. Então, assim, gente, o que os outros vão falar não significa nada pra você a partir do momento que você entende o porquê que você tá fazendo aquele tratamento. Na verdade, a maioria das vezes, o excesso de peso ele está muito mais relacionado ao emocional, né? Total. Porque a ansiedade, o estado emocional influencia no quanto você come e o que você come, né? Exatamente. E aí é o impulso, né? O gatilho daquilo que você escolhe. Então, quando a gente fala sobre obesidade de uma parte genética, ela não consta nem 5% na literatura. Então, é bem pouco. O que mais a gente ouve e dentro da literatura é comportamentos e faltas de, que a gente precisa preencher. E a alimentação, os alimentos, eles fornecem prazeres momentâneos, rápidos. Isso mesmo. Então, assim, eu estou muito cansada, estou muito estressada, estou muito estafada. Você acha que você vai querer, quando chegar em casa, comer um prato de alface? Não vai. Por quê? Porque, vai me trazer prazer. Tá, mas qual prazer você busca? Porque às vezes é o prazer rápido. Se é um prazer rápido, um chocolate vai te promover isso. Sim, isso mesmo. A absorção do carboidrato começa, a acontecer na boca. Então, são de fáceis digestão. Então, às vezes a gente chega e fala assim: nossa, mas eu cheguei em casa com tanta fome, eu tava tão cansada, e fui lá e comi 2, 3 pães. Por causa disso. Porque além de tudo da fome, que vem a fisiológica, ela também está vinculada com a questão do prazer. E o prazer é rápido. E o que acontece também muitas vezes, eu tiro por mim, né? A gente tem aquela necessidade, devido ao emocional, de comer alguma coisa que traz prazer, um hambúrguer ou um doce, alguma coisa, e você às vezes fala assim: eu vou comer mais tarde, depois eu como uma coisa mais saudável. E aquilo acaba tomando espaço, né, no seu intestino, no seu estômago, e você acaba não comendo depois algo saudável. Exatamente. Então, a gente toma cuidado para fazer o inverso, né? Come algo saudável primeiro, depois você come aquela outra coisa que te traz prazer, porque aí você já supriu esse espaço, você vai acabar comendo menos aquilo que vai prejudicar a sua saúde. Isso, por isso que a gente fala tanto de planejamento, de escolhas. Então, assim, o porquê que eu preciso, né, me planejar durante a semana. Então, eu vou trabalhar até 8 horas da noite, qual vai ser as minhas próximas refeições? Ou quantas refeições eu farei antes, para que quando eu finalizar eu não venha com pico de fome ao extremo. Porque se eu trabalho direto, né, e muitas vezes nós trabalhamos aqui, então eu com um paciente atrás do outro, você no hospital, você com as suas terapias, e aí a gente vai trabalhando um em cima do outro, quando a gente chega no final do dia, a gente não comeu nada. Então, às vezes, os intervalos são muito curtos. Então, eu preciso inserir ali alimentos ou as questões das proteínas para realmente melhorar minha saciedade no final do dia. Para que a gente não caia nessas situações de comer um alimento prazeroso e depois, às vezes, não é todo mundo, mas às vezes a maioria das pessoas falam sobre a culpa. Então, eu não deveria ter comido, né? Quem Por nunca? Que eu fiz isso? Poxa, eu me programei para comer a salada e o grelhado, e aí eu passei no X lugar e fui lá e comprei, né? Comi dentro do carro. Então, às vezes também existe. Ou então alguém te oferta alguma coisa, você não resiste, não resisti, aquele docinho, exatamente, né? Chegou ali na sua mesa do nada, né? A gente fala assim: como assim? Não era para ter aparecido isso aqui, não estava programado. Então, é importante a gente entender isso. Quando a gente traz a questão do medicamento, é entender que o uso do medicamento não é o último. Então, assim, agora é o meu último método.
porque eu já tentei isso, tentei aquilo outro, e não se sentir fracassado quando você procura um médico à procura do medicamento. Porque às vezes a gente vai no médico para fazer um check-up e a gente vê que os exames não estão legais e o médico vai muitas vezes te direcionar para uso de um medicamento. Eu, como nutricionista, às vezes eu até falo, olha, o que você acha de procurar um médico, saber mais informações sobre medicamentos? Eu não quero tomar, mas você já conversou com o médico sobre? Eu já tomei no passado, mas você viu os tipos de drogas e medicamentos que a gente tem hoje? Então também é quebrar essa crença de que o medicamento também vai fazer o quê? Efeito rebote. Quando você tem um acompanhamento nutricional e acompanhamento desse médico, é muito difícil a gente ter efeito rebote. E aí as pessoas falam assim, mas é 1%. Não é 1%. É só fazer os acompanhamentos corretos, porque a gente hoje tem muitos relatos desses medicamentos novos emagrecedores que as pessoas estão comprando nas farmácias. E aí não sabem usar e usam errado. E dá problema e dá efeito colateral. Sim. Tanto negativo a ponto de poder virar óbito, porque as dosagens estão erradas. Então, alguns medicamentos como a sibutramina, por exemplo, hoje você não consegue comprar sem receita. Elô, mas eu compro no mercado negro. Independente qual seja o mercado que você compra isso errado, mas está errado para você. Por quê? Por que está errado? Porque existe um médico, existe uma dosagem, existe um tempo, um período para fazer uso disso. Então você também está errado nessa conduta. E aí você quer que seu tratamento fique correto? Sim. Então a gente precisa entender quais são suas escolhas também. Dentro de hoje, né, de tratamento emagrecedor que a gente tem com o uso de medicamento, o mais conhecido, né, assim, antigaço, desde 1999, foi uma droga que voltou, e a Anvisa aprovou e realmente ela é muito segura, é a sibutramina. Então, assim, a sibutramina hoje ela é tarjada preta, então a gente só consegue comprar com medicamento, com a receita. Essa receita fica retida na farmácia e é utilizada por X período. Então, por exemplo, essa receita é válida por 30 dias, então você só consegue comprar a caixa de comprimidos para 30 dias. Ela varia as doses de 10 a 15 miligramas e aí ela é mais utilizada justamente porque ela age no sistema nervoso central, liberando tanto serotonina, que é o hormônio da sensação do prazer e bem-estar, e a questão da noradrenalina, que ela age na questão da saciedade. Então, o que ela vai fazer? Ela vai agir na condução dos neurônios. E aí, muitas pessoas falam, né, que ela causa dependência, eu não consigo dormir. Por que que isso acontece? Porque a serotonina, quando a gente promove o uso da sibutramina, ela aumenta. Quando ela aumenta, o que que acontece? Ela sai do equilíbrio. Sim. Então, você vai se sentir muito mais saciado, com muito mais prazer. E aí as pessoas começam a falar assim, depois que eu comecei a tomar sibutramina, meu libido caiu. Eu não tenho mais vontade de comer, eu não durmo bem. Mas por que que isso acontece? Se eu estou com a minha sensação de prazer e bem-estar aumentado, por que que eu vou ter uma prática sexual? Né? Não tem necessidade. Por que que eu preciso, né, comer chocolate, por exemplo, comer um alimento mais gorduroso para me sentir feliz? Se eu não preciso, porque a minha serotonina ela tá mais alta do que o equilíbrio. O sono também interfere. Por quê? Porque para eu ter sensações de prazer e bem-estar, eu preciso estar acordada. Sim. Para viver a vida. E ela entende, afinal é sintético, né? Então ela entende que você precisa ficar esperta, ou seja, desperta para o mundo. E aí seu sono pode ser que tenha alguma interferência. Quando eu vou tirando esse medicamento, né, eu preciso fazer um desmame correto. Então, assim, não é também chegar e falar, hoje eu não vou tomar mais, pronto, acabou, Parou, nunca mais né? uso. A gente tem que fazer um desmame porque essas ondas de neurônio, né, dessa síntese de neurônio, precisa se adaptar. E aí algumas pessoas tiram de uma vez e aí tem o efeito rebote do ganho de peso. A parte nutricional, ela entra nisso justamente para fazer esse equilíbrio. Por quê? Porque pacientes que começam a tomar sibutramina, eles param de uma vez de comer.
E aí, realmente, você vem o emagrecimento. Sim. E aí, quando você tira, você volta a comer novamente. Na parte da nutrição, o que a gente faz? Ensina esse paciente a comer, mesmo que ele não está sentindo fome. Então, olha, você precisa comer essa porção, você precisa mastigar melhor, você precisa montar seu prato mais adequado, para que quando ele retirar o medicamento, o comportamento dele foi alterado. Sim, o corpo não sinta tanto. Né? Exatamente. Então, por isso que é importante. Não é só porque, o nutricionista vai falar para eu comer. Não, ele vai falar, inclusive, para você comer no dia que você não estiver com fome. Porque vai acontecer isso. E a gente evita, então, o efeito rebote. Então, essa é uma droga que é muito conhecida. A gente não usa esse tipo de medicamento para quem tem pressão alta ou algum problema cardiovascular. Ele acelera o metabolismo. Ele acelera e acelera o batimento cardíaco, né? A pressão arterial. Então, a gente não indica. Geralmente, para adolescentes também, a gente não indica tanto. É uma droga que a gente indica, mas não é muito por causa do próprio sistema nervoso central. E para pacientes que fazem uso de medicamentos psiquiátricos. Porque imagina dois competindo ali o sistema nervoso central, um deixando você feliz, aí você toma um antidepressivo, não dá. O metabolismo não consegue entender. O custo, né, desse medicamento é um dos medicamentos talvez mais baratos que a gente tem no mercado, por isso que ele também é bem utilizado. Ele custa aí em torno de 50, 60 reais, uma média. Então, quando comparados a outros medicamentos, ele é um produto mais acessível. Sim. Então, por isso que muitos médicos também passam por ele. Isso a gente está falando de medicamentos que a Associação Brasileira de Obesidade, né, de Endocrinologia, fala que é para obesidade, tá? Então, assim, que é aprovado para obesidade. A gente tem outros que ajudam no emagrecimento, como a fluoxetina, por exemplo, que é um ansiolítico. Mas ele não é cadastrado para tratar a obesidade. Então é isso que a gente também veio falar aqui hoje para vocês, para que a gente entenda o que é específico para obesidade e o que é coadjuvante. Então, sibutramina específico para obesidade. Depois a gente tem um outro, que também é famoso, que para quem já faz tratamento de emagrecimento, já deve ter ouvido falar. A gente tem o Orlistat, mais conhecido, uma época aí como o antigo Xenical, então era o nome comercializado dele. E o Orlistat, ele age não no sistema nervoso central, ele utiliza a parte lipídica, ou seja, a gordura. Então, tudo que eu como, ele promove uma retirada da gordura. Então, ele promove uma quebra de gordura, a gente chama isso de lipase. Ele quebra e sai através da parede intestinal e fezes. Então, assim, eu comi um pastel, que é frito. Então, aquela gordura que tem daquela fritura, mais, vamos supor que seja um recheio de queijo. E aí, esse queijo ali que tem gordura, acaba saindo nessas fezes. Como consequência, eu não absorvo. Como consequência, existe um déficit calórico em relação a isso. Então, eu promovo um emagrecimento. Sim. E a escolha do medicamento, como que é feita? No caso, esse ele age mais na questão da gordura, né? Que é retida no organismo. Seria indicado mais para aquelas pessoas que estão com colesterol alto? Isso, além do colesterol alto, eles também podem ser utilizados juntos. Então, por exemplo, a sibutramina mais o Orlistat. Entendi. Por quê? Porque como o Orlistat ele age só no alimento praticamente, então ele não deixa que esse intestino absorva essa gordura. Não vai conter o excesso de alimentos. Isso. E aí, como consequência, pode ser utilizado para adolescentes, pode ser utilizado para pessoas que fazem uso de medicamentos psiquiátricos, porque ele não age no sistema nervoso central. Em alguns casos, por exemplo, a pessoa emagreceu e agora ela está no controle para ela não ter um reganho de peso. Aí, Também às vezes, a pode gente ser utiliza ali. Ou algumas técnicas médicas que falam para utilizar os finais de semana. Então, vamos supor que é um paciente que ele tá na perda de peso adequada, mas de final de semana ele exagera. Então, assim, ele quer comer tudo e aí ele tem muitas vezes o ganho de peso numa segunda, numa terça-feira. Então, o médico muitas vezes pede para usar nos finais de semana para realmente reduzir essa gordura. Um efeito colateral, né? A gente também tem que falar dos efeitos colaterais desse medicamento. Cólica, né? Então, vamos pensar assim, por exemplo, vamos supor que é um paciente que... Da diarreia? Diarreia, estufamento. Outro ponto que eu acho interessante, se é uma pessoa que não come muita gordura, então que ela tem hábito só de comer
comer saudável. Então, assim, arroz, feijão, uma salada, às vezes tempera com azeite. Então, ela tem uma alimentação mais equilibrada, com pouca gordura. Esse intestino, ele fica fazendo movimentos para realmente retirar tudo de gordura que tem ali. Então, pessoas que não comem muitos alimentos assim, não é tão indicado, porque vai sentir tanto efeito colateral sem a necessidade. Sim. Quem come muita gordura, que é importante a gente falar, porque às vezes a gente fala assim, mas vai funcionar comigo. Vai, mas um dos efeitos. A gordura, ela é líquida, né? O óleo, ele é líquido. Então, quando ele entra, por exemplo, comi uma picanha e comi a gordura daquela picanha que tá ali. Então, aquilo ali é gordura. Quando digere, passa pelo estômago, ela vai se tornar óleo. Então, é como se fosse um óleo de cozinha. Aquele óleo, com essa questão do medicamento, ele fica pingando pelo ânus. E aí, o que acontece? Parece diarreia, mas não é, porque ela não sente dor, mas ela sente escorrer. Então, a gente precisa falar para o paciente isso. Sim, com certeza. Por quê? Porque às vezes ele vai ao banheiro e evacua. Então, foi lá, fez o cocô dele, evacuou. Aí ele sai, se limpa, tudo certo. Mas, de repente, ele senta e ele sente úmido. E essa umidade está vinculada com a gordura. Então, pode sujar a calça, a calcinha, a cueca, porque o homem também usa ele, né? Não tem só para o sexo feminino. Então, pode sujar a cueca. O cheiro, né? Às vezes vem de ranço, porque é aquele óleo velho. Então, isso também é importante. Por isso que, às vezes, a gente não usa mais ele. Porque os efeitos são ruins. É desconfortável, na verdade, né? Total. E aí, qual que é a diferença? Quando você usa esse medicamento e você olha para as fezes, então, assim, precisa olhar para o cocô. A gente fala assim, não acredito. Precisa. Criança a gente olha, né? Porque adulto a gente não olha. Então, assim, a gente precisa olhar lá para o nosso cocô. Quando a gente olha para aquela água, o que acontece? Ele forma glóbulos mesmo de gordura. É como se a gente pegasse um óleo numa panela com óleo só e colocasse detergente. Vai formar várias bolinhas. É desse jeito que as fezes ficam. Então, às vezes o paciente estranha. Fala assim, nossa, eu fui no banheiro e eu vi que estava tudo separado. O que aconteceu? É óleo, tá? E aí existem, né, médicos que pedem para sentir, para muitas vezes, quando, né, evacua, passa o papel ou o lenço umedecido, enfim, para ver se está mais oleoso ou se quando levanta já desceu o óleo. Então, tudo isso é importante a gente falar. Se usa muito? Não se usa tanto mais, mas também é um custo mais em conta. Então, aí ele custa hoje, atualmente, aí até R$100 para 30, 60 dias, depende de como você vai utilizar esse produto. Tem suas vantagens, mas é importante a gente saber que ele causa desconfortos também. A cor, né, sempre é laranja. Então, sempre suas fezes vai ficar laranja como um marcador. Então, isso também já ajuda. E dependendo da alimentação do paciente, sai pela urina. E aí, a urina, ela dá uma talhada. Então, às vezes, o paciente chega e fala assim... Elô, aconteceu alguma coisa aqui comigo, é normal ficar laranja? Ou eu tô tendo uma insuficiência renal? Não, é um medicamento que acontece. Mas hoje na prática do consultório é muito difícil, assim, faz uns 2 anos, até um pouquinho antes da pandemia, que a gente quase não ouve mais usar o Orlistat. Então já vem diminuindo mesmo esse uso desse medicamento. Aí a gente tem o que tá mais na moda, né? Porque aí medicamento para emagrecer sempre entra na moda. Então você ouve muita gente falar que é sobre a liraglutida, que é mais conhecida como Saxenda, mais conhecida como a caneta que aplica na barriga e que ninguém sabe por que aquilo faz efeito. Então assim, é porque a caneta é bonito. Não é bonito não. Então assim, parece uma agulha de insulina, então quem toma insulina, né, é uma agulhinha bem fininha. É um produto, prática, né? Tranquila, não dói, não é nada, né? A gente não aplica em qualquer lugar do corpo, então subcutâneo. A gente aplica na região do abdômen, na região da pelve, então próximo dos órgãos sexuais. Muitas vezes a gente fala dessa pochetinha que às vezes a gente tem aqui entre a vulva e o órgão sexual masculino.
E aí, o que a gente tem que pensar nela? Diferenças entre uma caneta e outra caneta. Então, vamos lá. Saxenda, né? Mais conhecida como liraglutida, de até 3 miligramas. A gente usa uma vez por dia. Então, é aquela pessoa que precisa ser utilizado todos os dias. Qual que é a diferença entre a liraglutida e a semaglutida, que é o Ozempic? Quantidades, dosagens e também a questão de frequência que eu aplico. Então, Saxenda eu aplico todos os dias, Ozempic eu aplico uma vez na semana. Tá? Então, essa é uma principal diferença. Quando a gente fala do Saxenda, a gente tá falando que ele vai agir diretamente nos glúteos, que está lá, nos glúteos não, desculpa, no GLP-1, que tá lá, é um hormônio que tá localizado lá no intestino. O que ele faz? Ele aumenta a insulina, como consequência eu pego e sequestro aquela glicose, aquele açúcar do meu sangue, daquilo que eu comi em excesso, e vou lá e degenero aquilo, ou seja, eu quebro aquilo muito mais rápido, promovo um metabolismo mais acelerado. Por isso que existe um emagrecimento melhor e mais rápido. Tá bom. Qual que é a consequência disso? O Saxenda, por ele ser aplicado via cutânea, né, subcutânea, ele vai agir nessas questões desses hormônios. Quando age nesses hormônios, o que acontece? Ele foi desenvolvido em primeiro momento para quem é diabético, porque eu preciso promover o aumento da insulina. Tanto é que ele é aplicado da mesma maneira, né, que a insulina. Isso, mesma maneira, por isso que não dói, né, Sim. tudo isso. Só que depois, né, se descobriu, isso aí não foi nem um mês, 2 meses, que ele trazia o benefício do emagrecimento. E aí, após vários estudos, ele foi caracterizado, então, como um medicamento emagrecedor. Então, ele é utilizado para diabéticos, mas... Primeiro, a primeira função dele é emagrecedora. E aí, percebeu-se tudo isso. Tá, só que quem tem diabetes associado já tem seus outros efeitos colaterais. Então, boca seca, às vezes dor de cabeça, uma hipoglicemia, porque ele vai fazer essa aceleração dessa absorção da glicose. E aí, os efeitos colaterais para quem tá fazendo tratamento para emagrecer, quais são? Dores de cabeça, enjoos, náuseas. Então, ele causa outros tipos de problemas. Tá bom, ele emagrece? Super. Ele é super considerado. É pra todo mundo? Depende, porque vai ter pessoa que vai tomar o Saxenda e vai emagrecer, e vai ter pessoa que vai fazê-los e não vai emagrecer. O problema é o custo disso. Porque o custo disso pode variar até 800 mil reais. Nossa, ele é bem mais caro. Ele é mais caro. E aí a gente fala assim, tá, como é que eu vou dosar isso? Né? Se eu tenho que tomar todos os dias, como que eu vou saber a dosagem da caneta? Por isso que precisa da orientação médica. Porque as pessoas vão lá na farmácia e compram a liraglutida de 3 miligramas, mas existe técnica para colocar na caneta e aí não põe a quantidade certa e dá o efeito mais colateral. E o efeito pior colateral que a gente tem é de desmaio e às vezes pode convulsionar, porque eu tenho uma degradação rápida de glicose, essa degradação vai gerar corpo cetônico, como se fosse acetona de esmalte mesmo, aquele que a gente tira. Isso é tóxico para o nosso cérebro e pode virar óbito. É o mesmo que acontece quando tá com diabetes desequilibrado, Isso é a mesma mesmo. coisa. Exatamente. Então, assim, olha como é grave. E aí, às vezes, a gente vai lá achando que, eu vou comprar isso porque vai me ajudar. Sim. Então, eu tô com 2, 3 quilos a mais, eu vou tomar a liraglutida para ela me ajudar. E não é assim, não é assim. Então, a gente tem que entender. Depois disso, a gente tem, então, a semaglutida, que ela é, então, né, mais conhecida aí como o Ozempic. Então, assim, Ozempic hoje. Ozempic a gente tem o mesmo método de injeção, né? Então, assim, injetável, subcutâneo, na mesma região, a gente escolhe um dia da semana. Para que a gente consiga chegar em 1 miligrama, que é o que a gente tem hoje, né? Hoje, 2022, 2023 a gente já tem uma dosagem maior. E até 1 miligrama, a gente também começa com 0,1, 0,2 e assim vai aumentando conforme a orientação médica. Vai agir praticamente da mesma maneira, só que o que ele age ali? Ele também age no sistema nervoso central. Então, além do GLP-1, ele ainda também acaba agindo no sistema nervoso. Então, ele promove saciedade.
tá bom, promoveu saciedade, o que ele pode causar aí? Queda de libido, aí essa questão de muitas vezes você se sentir mais acuado, querer ficar mais na sua, outras questões, né? Aumento de insulina, então se você não se alimenta direito, você pode ter uma hipoglicemia, passar mal. E por ele agir nessas duas situações, ele deixa o intestino mais preguiçoso. Então, para quem sofre de constipação, com aquele intestino preso, ele potencializa isso. E aí tem que ter uma dieta. Ah, mas eu comecei a tomar, meu intestino funcionava e agora não funciona mais. Vou parar com o Ozempic. Não é assim. Precisa mudar a dieta, precisa verificar a água, precisa analisar, colocar fibra. E aí a gente vai fazendo a condução correta para que você tenha bons resultados com o uso do medicamento. Promovem emagrecimento, emagrecimentos duradouros, emagrecimentos que depois que você para de fazer o uso dessas injeções, você ainda persiste por um período, porque ele continua atuando no teu corpo, mas se você continuar com hábitos anteriores, não vai mudar. Paladar. Com o Ozempic, perde-se um pouquinho o paladar. Então, algumas pessoas falam assim, o frango não tem mais o gosto do frango, o peixe não tem gosto do peixe. Então, às vezes, a gente precisa trabalhar com temperos secos e temperos naturais para realçar sabor. E algumas pessoas relatam que alguns produtos ficam mais adocicados. Então, por exemplo, o refrigerante fica mais adocicado, o chocolate fica mais adocicado. Então, esse paladar, ele varia um pouco. E isso faz com que o paciente coma menos também. Então, não é só o medicamento que vai causar inibição, mas o paladar também ajuda. Então, por isso que é também bastante indicado. Ele é mais indicado para quem tem a vida muito corrida. Então, assim, pelo menos você tem que lembrar uma vez na semana só. Já o Saxenda você tem que aplicar todo dia para ele fazer o efeito. No entanto, a semaglutida ele só faz efeito potencial maior nos 3 primeiros dias. Depois diminui. Depois diminui. E aí chega no último dia, ele cessa. Aí a pessoa vai lá e reaplica. E aí a gente escolhe o dia. Tem médicos que acabam falando, tem médicos que acabam não falando. E aí cabe a orientação ou ler a bula, né? Que ninguém lê. Então, assim, cabe a nós então falarmos. A semaglutida ela tem que ser utilizada naqueles piores dias que você tem de alimentação. Final de semana. Final de semana. E aquelas pessoas que às vezes têm hábito de comer ou estar no happy hour em algum momento. Então, por exemplo, toda quarta-feira eu tenho o happy hour da empresa. Esse é o dia. Esse é o dia que você faz a aplicação, então. Por quê? Porque ela vai fazer efeito 3 dias seguidos. Então, ela vai fazer na quarta, na quinta e na sexta. Ai, não, Elô, eu prefiro... mesmo que eu tenho happy hour, eu não como muito. Então, eu prefiro ser na sexta... porque na sexta é onde eu realmente chuto o pau da barraca. Então, assim, aí aplica na sexta, vai fazer efeito sexta, sábado e domingo. Na segunda ele já começa a cair o efeito, terça ele começa a cair e assim por diante. E aí a gente usa de novo na outra sexta. E as doses vão aumentando conforme o médico vai te orientando. Quando a gente não usa, né, a semaglutida nos dias que a gente não tem muita extravagância, né, naquelas questões alimentares... as pessoas não sentem tanto efeito e aí reclamam muito. Eu falo assim, eu tô tomando, tô pagando caro, que também custa nessa faixa até R$1.000, R$1.100. Eu estou pagando caro um tratamento e eu não estou tendo efeito. Quando a gente vai analisar, a pessoa tá aplicando no dia errado. Então, por isso que é importante a gente falar sobre como utiliza. Efeitos muito bons ele tem. Em 2023 ele foi lançado agora o Egov, que é mais conhecido, que é a semaglutida mais de 2 miligramas. Então ela também entrou como uma forma de emagrecimento e realmente o efeito dela é muito mais catabólico. Então eu gasto mais energia aí e realmente ele promove o emagrecimento eficaz. Mas é aquilo, os efeitos colaterais também aumentam. Então, assim, se o teu intestino funciona super, ele vai travar. Então, precisa usar fibras e mudar a alimentação mesmo. Se o teu não funciona, é obrigatório procurar um nutricionista para te ajudar. Justamente para que você consiga ter aí uma eliminação de peso e uma troca de nutrientes adequado via intestinal. E aí, não mais, não menos, né, conhecido aí que a gente tem o Contrave, que é um medicamento muito utilizado para compulsões.
e às vezes a gente nem sabe. Então, ela tem dentro da composição do medicamento a bupropiona, que ela é utilizada oral como também. oral. Então, assim, que é um antidepressivo associado aí com a naltrexona, que é um anticompulsivo, que é um opioide, na verdade, né? Então, para as pessoas verem o quanto, né, a questão alimentar está relacionada com o emocional, porque a maioria das drogas acabam agindo nessa ansiedade. Nessa ansiedade. Né? É isso mesmo. E aí, esse tipo de medicamento a gente usa para processos de emagrecimento que estão vinculados com compulsão. Então, assim, por que eu como mais? Porque provavelmente a sua emoção não tá legal, né? Então, daí dá pra gente trazer para as pessoas a clareza do porquê os médicos indicam e cada vez mais está se falando sobre a necessidade de você colocar atividades físicas na sua rotina, né? Por quê? Porque você vai produzir esses hormônios da felicidade, essa saciedade, esse bem-estar emocional com práticas mais saudáveis. Sem ter a necessidade de ficar tomando medicamento. Porque assim, aí o medicamento ele vai trazer outros, né, malefícios. Sim. Porque ele precisa ser filtrado em algum lugar. Precisa ser excretado em algum lugar. Então, assim, meu fígado precisa trabalhar melhor. O meu intestino precisa trabalhar melhor para absorver aquilo. Meus rins vão ter que trabalhar muito melhor para excretar tudo aquilo através da urina. E aí a gente fica também nessa vida, né, e nessa roda, né, como se fosse nada e morre na praia, porque a gente não vai a fundo. Que é a questão emocional. Sim, eu falo, né, a maioria das pessoas, elas acham caro investir na sua saúde emocional, no seu autoconhecimento, mas não acham caro pagar o medicamento, né? Sempre que o medicamento, ele tem lá a sua função, vai auxiliar no emagrecimento, mas ele também vai ter, no caso, as reações adversas. Vai também, de uma certa maneira, prejudicar o seu organismo. Além de que você não pode ficar tomando medicamento pro resto da sua vida. Então, assim, o grau de importância de você tomar consciência da necessidade de você se olhar e observar essa questão do seu emocional, que vai trazer benefício para N coisas na sua vida, né? Com certeza. E aí a gente pensa que, vamos dar um exemplo aí do Ozempic, né? Que hoje em dia ele é o mais indicado, né? Principalmente por questões de excessos de trabalho, excessos de demandas, porque a pessoa só tem que aplicar uma vez na semana. Sim. É como se a gente fosse falar de uma pílula anticoncepcional que você tem que tomar todos os dias. E ele acaba sendo que tem menos reação adversa? Ou não? Tem um pouco menos, mas é em mais relação ao intestinal, né? É mais pela praticidade. Pela praticidade. Então é como se você utilizasse uma pílula anticoncepcional todos os dias, se você precisasse tomar todos os dias, e você utilizasse um adesivo, por exemplo, que fica aqui e vai sendo liberado o hormônio diariamente. E você troca uma vez na semana. Então, assim, isso, para quem trabalha, estuda, tem filho, administra casa, administra empresa, é melhor, porque senão a pessoa vai esquecer. Né? Então, do mesmo jeito que a gente está falando de uma questão reprodutora e preventiva, a gente está falando de um medicamento emagrecedor. É mais pela questão da pessoa acabar fazendo o tratamento de maneira correta, né? E outra, geralmente o uso do Ozempic, a gente, dependendo, vai chegar uma parte do tratamento que você vai precisar de 2 canetas no mês. Isso significa que vai para R$1.200, R$1.500 Nossa, reais é um por tratamento bem caro, né? É caro. E aí a gente olha para as terapias, ou para a parte, né, psicológica, que sai tão mais barato. Muito mais em conta e as pessoas têm preguiça, ou não levam em consideração. Tem muita ainda crença limitante de que investir em uma terapia é algo pra louco, né? Isso. Quando não tem nada a ver, é saúde emocional mesmo, né? Você... E aí você começa a colocar na ponta do lápis, aí você fala assim, gente, não tá na hora da gente começar a abrir, né, horizontes novos, pensamentos. Expandir sua consciência, mudar a maneira como você enxerga como a você vida. enxerga a vida, porque assim, em momento algum a gente tá falando que é pra parar de usar, não é isso. Mas tá na hora da gente olhar para o que faz eu comer mais. Para as faltas, né? Exatamente. Os desequilíbrios que vêm aí de lá atrás e você não tem muitas vezes consciência. Se você tá tendo muita crise de ansiedade, se sua alimentação é péssima, alguma coisa
externamente está influenciando isso, né? Isso. E como consequência, se você não trabalha isso, você vai migrar de um medicamento para o outro. Isso mesmo. Que E é vai isso que viver acontece. a vida inteira nesse ciclo vicioso, né? Tomo medicamento, emagreço melhor, depois volto de novo, não faço tratamento corretamente e aquela coisa, a vida inteira lutando contra a balança. Isso. E aí você não encara, né, as situações atuais. E aí você usa medicamentos ou desculpas ou até mesmo a genética Né? como uma forma de muleta. É. Então a gente tem que entender o que a gente está fazendo com essa muleta, né? Até quando você vai continuar nessa muleta? Porque às vezes a gente fala assim, ah, mas me ajudou muito, tá? Tudo bem que te ajudou, mas por quanto tempo você vai usar isso? Por quanto tempo você vai sustentar um tratamento de R$1.200 por mês? É uma justificativa. Eu já vi pessoas que me falavam assim, ah, mas não, porque eu tomo medicamento e eu tô ótima, tô ficando bem e tal. Eu vi várias pessoas que fogem e eu olhava assim e via que o problema era totalmente emocional, de questões que ela tinha que olhar, se aprofundar, porque ela iria viver à base desse medicamento. E isso não foi uma não, foram várias pessoas com essa questão de excesso de peso. E eu tiro por mim mesma, quando o meu emocional não está legal, não estou dormindo bem, ou eu estou muito estressada, eu tenho a necessidade de comer mais doces, eu sinto a vontade de comer mais doces, comidas mais calóricas. Então, ou seja, eu estou emocionalmente desequilibrada naquela semana, naquele dia, né? Não dormi direito, passei por uma situação de estresse. Agora, quando eu estou bem, quando eu estou mais relaxada, tive uma ótima noite de sono, não tive nenhum contratempo, como eu presto mais atenção no que eu estou comendo, eu acabo optando por comidas mais saudáveis e como com menos frequência também. Então, essa necessidade de nós olharmos para nós mesmos, o que está acontecendo com você ali na sua vida? Como que você está se sentindo? Eu sempre falo para as pessoas, principalmente nas minhas aulas, eu falo, gente, traga consciência corporal. Sim. O seu corpo fala com você o tempo todo, 24 horas por dia. O seu corpo, ele mostra para você os desconfortos que vão influenciar na sua saúde geral como um todo e vai influenciar na sua vida, né? É isso mesmo. E aí a gente chega e fala assim, tá, mas agora, por onde que eu começo? Continue dando tratamento naquilo que você está. Então, se você já faz uso de medicamento e você não sabia sobre essas informações, ou tinha queixas intestinais, alguma outra coisa que você já tinha vinculado, né? Assim, depois que eu comecei a tomar o medicamento, eu percebi que aconteceu algumas coisas comigo. Então, assim, é olhar agora e falar, por quanto tempo eu vou usar? Porque é o que eu pergunto. Ah, você veio com essa prescrição. Ah, o médico te encaminhou porque eu estou fazendo uso do Ozempic, então precisa mudar minha alimentação e meu intestino. Tá, e eu pergunto, questiono, por quanto tempo você vai fazer uso desse medicamento? E às vezes o médico fala 2, 3 meses, uma média. Não que vai acontecer isso, às vezes acontece um pouquinho mais, às vezes acontece um pouquinho menos. Então, assim, e aí eu faço, né? A gente traz a consciência. E depois disso, o que você pretende fazer? Porque se é uma pessoa que não vai mudar o hábito, ou porque a pessoa às vezes já chega e já fala assim, olha, eu não vou comer verdura, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer atividade física. Então, assim, ela não entendeu o conceito e o contexto de uma promoção de qualidade de vida que o medicamento vai fornecer. E a mudança, né, Lô, ela tem que ocorrer por etapas. Isso. Então, ou seja, você vai lá, vai estar passando com um médico, com um nutricionista e vai buscar também um equilíbrio emocional, né? Um profissional que vai cuidar, vai olhar para você, para essa questão emocional, como que você está, né? Suas questões aí internas, seu desenvolvimento pessoal, qual foi o processo que levou você a esse pico aí da obesidade, ou se você sempre teve essa questão, esse problema desde a infância, se teve lá na infância, alguma coisa aconteceu lá na infância na qual você às vezes não tem consciência. Às vezes você pode ter uma noção. Sim. E outras pessoas não. E muitas vezes aquela noção que você tem, a questão às vezes é muito mais profunda do que se consegue observar externamente, né, superficialmente falando. Então é necessário você fazer
todo esse acompanhamento em paralelo, não só apenas com o profissional. E eu falo que assim, a vida, ela tá sempre dando sinais pra gente. E muitas vezes nós esperamos chegar ao extremo para tomar decisões. Então, que tal você começar a se observar cotidianamente, observar seu corpo, tomar consciência corporal, buscar pelo autoconhecimento, buscar pela inteligência emocional, identificar quais são seus bloqueios, seus traumas, para que você evite chegar a esse extremo, né? E assim, a gente tanto fala, né, sobre essa questão de olhar você. A gente precisa olhar para nós. Então não é aquele blá 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 de falar assim, ai, lá vem ela de novo com essa conversa. Não é conversa, não é coisa paralela. É real, porque a cura de você está dentro de você. Cada vez mais está sendo falado sobre isso, né, gente? Até mesmo os médicos já estão falando, já estão abordando a medicina com um olhar mais holístico, um olhar mais amplo, olhando a tendência cada vez mais nós necessitarmos de olhar para o ser humano como um todo, não apenas para os sinais e sintomas, porque eu estou sentindo, porque eu estou relatando, mas trazendo um pouco da constelação familiar, ter uma visão sistêmica. O que é uma visão sistêmica? Olhar para aquela pessoa como um todo, como a história dela lá de trás para frente, com onde surgiu a história dela, quais são as pessoas vinculadas a essa história, quais são os ambientes que essa pessoa frequenta, quais são as relações dessa pessoa, porque tudo isso influencia no que você é, na sua saúde física e na sua saúde emocional, nas suas crenças, seu comportamento, como que você enxerga a vida, como que você lida com a vida e com as pessoas. E é um todo que se complementa. Isso mesmo. Então, assim, quando a gente analisa toda essa parte que a Gi traz, e aí a gente se depara com alguns tratamentos que vão te ajudar, eles se complementam. Eles não ficam só um buraco e você não entende o que acontece aqui. Isso. E aí você só tapa o buraco, literalmente. E aí quando você tira, o buraco tá lá aberto. Então é olhar para isso, olhar para você, olhar para suas tendências, olhar para suas dificuldades, as suas imperfeições, olhar e centrar. O que eu estou fazendo comigo neste momento? Por que eu me permito fazer isso comigo? Por que eu faço comida pro outro e não faço para mim? É engraçado, né? Porque eu vejo assim, a pessoa, ela vai entrando ali num ciclo vicioso e numa atitude compulsiva e mecânica todos os dias, que ela não presta atenção em si mesma, não está dormindo direito, está com várias questões emocionais mal resolvidas, está com baixa autoestima, está vivendo uma vida com hábitos cotidianos quais ela não gosta, ou ela não está satisfeita, mas vai empurrando com a barriga, está em relações tóxicas ou em relações que não trazem prazerosidade ou crescimento para ela, que não agrega valor. Então, assim, são uma somatória de questões que vão contribuindo para essa ansiedade, para essa má alimentação, para esse ganho de peso. E, principalmente, você delegar, né, a capacidade de resolução da sua vida para outras pessoas. Entrar na postura de vitimista. Ah, mas eu me alimento mal porque minha mãe cozinha só fritura e só comida calórica. Ah, eu me alimento mal porque minha mulher não faz a comida para mim ou não contribui, isso e aquilo outro. Então, assim, a gente vai... Ah, eu me alimento mal porque eu não tenho tempo para cozinhar. Então, eu tô falando, gente, porque eu também já utilizei de várias justificativas, tá? Então, nós vamos utilizando de justificativas, delegando a culpa para outras pessoas, quando, na verdade, quem tem a responsabilidade pelo que você ingere, pelo que você leva para sua boca e pelas escolhas que você faz todos os dias, quem que é? Você. Exatamente. Né? E aí, quando a gente traz isso para racionalidade, a gente traz isso para o momento presente, as pessoas se assustam. Nossa, Sim. A gente tem que crescer. Aí quando a gente fala assim, está na hora de crescer,
Nossa, Nutri, mas é verdade, porque quando você era criança, quem comprava os alimentos eram seus pais. E aí você comia o que estava ali disponível. Então aí a gente entende uma situação. No caso da criança dá pra justificar, exatamente. Aí a gente cobra esses pais para ter uma nutrição melhor para oferecer para essa criança. Agora, hoje é você que escolhe. Aí já tem até uma outra desculpa, que muitas vezes o adulto, né, ele fica, mas a vida inteira eu me alimentei mal porque eu não tive uma família que tivesse bons hábitos alimentares, né? Mas você já é adulto, então você escolhe por si próprio hoje. Você já tem consciência do que é ou não saudável. Então, se você está culpabilizando ainda a sua família, é porque você não amadureceu, não tomou as rédeas da sua vida nas suas mãos, né? E aí a gente fala tanto do paladar infantil, né? Porque às vezes essa questão que está relacionada com sobrepeso e obesidade, principalmente se a gente pensar que 2030, mais da metade da população, o dobro, mais da metade, aí você coloca dobro, triplo, estará obesa, não é sobrepeso, é obesa. Isso significa que o hábito alimentar dessas criaturas, incluindo nós que estaremos vivos até lá, vai mudar para pior se a gente não tomar cautela. E por que muda para pior? Porque o industrializado ele vai ter mais acesso, porque o custo aumentando também, exatamente, né? ele acaba barateando em cima de outros produtos. E como consequência, esse comportamento e essa situação de falar, meu paladar é infantil, por questões de biscoitos, achocolatados, né, de caixinha, salgadinhos, eles têm caloria vazia. Sabe o que eu percebo? Uma questão nós estamos caminhando para uma sociedade que vive em busca de prazeres momentâneos em excesso. E isso também está relacionado à alimentação. Sim. Então nós procuramos tudo que vai trazer prazerosidade e praticidade. A gente não quer demandar de trabalho. Então nós temos que tomar consciência que na vida, para a sua evolução, para o seu crescimento e desenvolvimento como um todo, demanda de esforço. Para você adquirir um certo conhecimento, você vai ter que se planejar, vai ter que estudar. Para você adquirir aquele conhecimento, vai ter que demandar de um tempo que você vai destinar para aquilo. Então, se você vai ter um relacionamento, você vai ter que se dedicar para aquilo. Qualquer tipo de relacionamento, até mesmo familiar. Então, nós temos uma tendência a querer muito coisas fáceis, né? Nós não queremos demandar de esforço, investir o nosso tempo, se esforçar para aquilo evoluir. E isso também está relacionado a nós. Eu não quero tirar um tempo para praticar exercício, né? Eu não quero acordar mais cedo para eu poder fazer uma alimentação mais saudável, ou então para eu ir para uma academia ou fazer uma caminhada. Então, assim, procure compreender. Gente, comece a entender que uma coisa linka a outra. Se você é uma pessoa que você não quer demandar de esforço para poder alcançar objetivos na sua vida, olha como que está a sua vida num contexto geral, seja afetivo amoroso, seja relacionamento familiar, seja profissionalmente falando, seja o seu corpo. Uma coisa vai ligar a outra. Uma pessoa que ela tem preguiça, que ela não quer se esforçar para evoluir intelectualmente, essas outras áreas vão ser afetadas. Então, uma pessoa que ela não busca ter conhecimento sobre a alimentação dela, ou se esforçar um pouquinho mais para praticar um exercício, optar por alimentos mais saudáveis, ela consequentemente é uma pessoa que também não investe na educação dela e não investe no bem-estar físico e emocional. Então, assim, uma coisa liga a outra, não tem como separar. Não tem. Não tem. E assim, às vezes as pessoas acham que demora para acontecer tudo isso. Não. Não. É um efeito cascata. Não. Assim, do mesmo jeito que uma une a outra, uma destrói a outra também. E está muito relacionado essa questão com a dependência emocional. Então, os nossos relacionamentos, a maneira como a gente se relaciona com a vida, com nós mesmos, está relacionado com como a gente se relaciona com o alimento. Então, assim, eu tenho consciência hoje, muitas vezes eu percebo quando eu emocionalmente estou um pouco abalado, não estou equilibrada e que eu estou descontando na comida.
mas eu tento rapidamente ali ajustar. Então, ou seja, se eu como algo que não é muito saudável de manhã, no almoço eu já procuro compensar, à noite eu já não vou jantar, eu vou comer uma fruta, alguma coisa mais leve, um omelete. Então, assim, eu já busco organizar ali. E outra coisa, não é todo dia que eu estou disposta a fazer exercício físico, mas já faz anos que eu pratico exercício, eu nunca abandonei. Às vezes tem uma semana que eu vou com maior frequência, tem semana que eu estou mais cansada, não dormi bem, então eu faço uma carga horária menor, pego menos peso, faço mais caminhada do que corro na esteira. Mas assim, eu não deixo de ir, porque eu tenho consciência que eu preciso disso para manter o meu equilíbrio, tanto físico quanto emocional. Porque o exercício ele influencia no nosso emocional também. Total. Então, é uma questão da gente ter consciência de nós mesmos, né? Ter autoconhecimento. Aí entra o seu autoconhecimento. Porque é muito fácil você ficar arrumando desculpas para uma coisa que é responsabilidade sua. É isso mesmo. Né? Então, é necessário buscar esse trabalho emocional, esse autoconhecimento, se perceber, identificar quais são os padrões de comportamentos alimentares da sua família que você herdou, que estão se manifestando ali e o porquê estão se manifestando ali, qual é a falta por trás daquilo. E aí fica os vazios. Sim. E os vazios são preenchidos por coisas, por comida, por objetos, por bebida, cigarro, drogas. E hoje em dia a gente fala tanto dos cigarros eletrônicos, né, que agora tá migrando aí, são tão tóxicos e piores do que o tabaco. Eu acho legal a gente ressaltar, já tá acabando o tempo, falar da questão dos pais observarem os filhos, né? Porque nós estamos falando aqui da sua autoobservação, da sua autorresponsabilidade, mas está aumentando o índice de crianças obesas porque os pais não estão observando os padrões de comportamentos, quais são os alimentos que você está colocando em casa e também a questão emocional do seu filho. Sim, e aí se torna um ciclo vicioso. Então, assim, eu gostaria muito que meu filho comesse fruta, verdura e legume, mas você não come nenhum. Né? Eu gostaria que meu filho não comesse chocolate, mas você come. Então, o que você está passando para o seu filho de mensagem? Então, tudo aquilo que ele está vendo, ele vai reproduzir, positivo ou negativo. Estimular o seu filho a praticar algum esporte, porque a maioria das crianças hoje em dia estão ficando só em celular, internet, presa dentro de casa, não estão mais tendo esse contato com outras crianças, né? Esse gasto físico, né, energético. Que antes, na nossa época, a gente tinha. Muito. Então, assim, mas antes não tinha tanta insegurança assim, mas a gente não tá pedindo pra ir pra rua, ir lá e correr risco, não é isso. A gente tá pedindo pra, às vezes, praticar um esporte que, às vezes, as prefeituras dão de graça. Isso mesmo. E aí as pessoas não sabem. Aqui em Hortolândia mesmo tem vários lugares. Então, e aí a gente fala assim, nossa, eu não sabia. Então, assim, procurem, pesquisem e vamos parar, né, com esse ciclo de que sempre existe uma desculpa. Eu acho que a gente pode trabalhar com a existência das possibilidades. Isso como mesmo. Você trouxe na semana passada. Sempre haverá uma outra possibilidade. Quando algo estiver acontecendo na sua vida, no qual esteja te afetando, lembre-se sempre haverá uma outra possibilidade que você pode não estar enxergando naquele momento. Mas já cogite. Tá acontecendo aqui? A Gislaine disse que tem alguma outra possibilidade, então vamos investigar qual é a possibilidade que existe aqui, né? É isso mesmo. Então, pessoal, hoje a gente trouxe essas informações para vocês entenderem que existem sim medicamentos emagrecedores que são saudáveis, né? Que são prescritos, que a Anvisa autoriza. Então, existem realmente esses tipos de produtos que podem ser associados aos bons hábitos, à prática da atividade física, a questão de uma dieta apropriada para você, para que realmente você tenha sucesso. Então não encare também o medicamento apenas como um fracasso, que você chegou no seu limite, mas encare isso como coadjuvante para o seu processo de emagrecimento, de autoestima, mas também procure o autoconhecimento. A gente está aqui, a gente trabalha com as questões da integração do seu eu, e sempre que precisarem, nós estamos prontos para poder auxiliar e ajudar
com tudo que a gente tem de conhecimento para vocês. Pessoal, vamos lembrar, né, Elô? Você esquece sempre de falar, entrem lá na página da Elô também. Quem quiser agendar uma consulta com ela, um horário, que ela vai fazer um cardápio maravilhoso, vai trazer um acompanhamento mais próximo, vai olhar sua questão nutricional aí, o que tá acontecendo. E eu posso cuidar do seu emocional também, do seu autoconhecimento. Com certeza, trazendo Estamos aí aqui. a integração de si próprio, né, Isso Gi? mesmo, pessoal. Então, assim, todos vocês aí, a gente agradece pela oportunidade de trazer mais conhecimento para vocês. Eu agradeço muito aí por vocês terem curtido, comentado, compartilhado. E a gente se encontra na semana que vem. Novamente, Gi, muito obrigada pela oportunidade. Desejo a vocês aí uma excelente semana. E a gente se vê na semana que vem. Uma ótima noite para todos vocês. Gratidão mais uma vez a todos que estão aqui. Fabi, a Bruna, Marilene. Um beijo enorme para aqueles que eu esqueci também aí de falar o nome, que é muita gente. E pessoal, gratidão imensa. Mais uma vez espero termos, né, contribuído com vocês. E enviem também para nós aí quais temas que vocês gostariam de ser abordados, que vocês têm mais curiosidade, gostariam que nós aprofundássemos, né, trouxéssemos para vocês algo de maior relevância. E mais uma vez um beijo enorme e uma ótima noite para todos vocês. Obrigada, pessoal. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Gratidão. Gratidão a nossa. Acho que foi ótimo. Menina, do Face, vai entrando e vai sumindo. Eu nunca vejo a quantidade de pessoas. Final, né? A gente já só viu o Entra e final. sai, Deixa eu não ver. sei. Parece que entrou bastante gente hoje. Entrou, né?